Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vamos fazer aqui uma pequena revisão da avaliação de recuperação para quem ainda não fez, né? Vejam aqui, avaliação de recuperação primeiro ano de geografia, segundo período 2021, né? Você vai escolher a escola, né? Adalto Bezerra, o Monsenhor, né? Vai escolher a sua série, a sua turma, colocar seu nome completo. Não esqueça de colocar seu nome completo e a sua identificação conforme seu registro de nascimento. Então vocês veem aqui, por exemplo, que aqui eu já começo pedindo para que vocês vejam na 15ª semana, né, do blog. Evolução das paisagens e as mudanças climáticas, evolução do planeta. Então esse é o conteúdo que nós vamos estar vendo aqui nessas primeiras questões da atividade. Como eu prometi para vocês, as primeiras 3 questões são de autoria de vocês mesmos, alunos, né? Então vamos ver a primeira. O que é paisagem natural? Marque a alternativa correta. Questão elaborada pelo aluno José Cícero dos Santos, né? Do primeiro ano da Escola Monsenhor Antônio Feitosa. Veja que a questão foi elaborada por ele e eu só dei uma ajustada nos itens, né? Nos itens da questão. Então, o que é paisagem natural? Marque a alternativa correta. Então, tem 4 conceitos sobre paisagem. Um deles é o conceito correto de paisagem natural. Você vai marcar aí. A gente conversou sobre isso, teve aulas. Inclusive, essa questão está resolvida no grupo de WhatsApp que o aluno José Cícero, né, do primeiro respondeu lá. Dê uma olhada. Na segunda questão, nós temos também outra questão elaborada por aluno, né? Questão de autoria da Ana Yaritza, né? Ana Yaritza. Sempre eu me confundo um pouquinho nessa pronúncia do nome da Ana Yaritza, né? Do primeiro G, da Adalto Bezerra de Barbalha, né? Defina o que é paisagem. Aliás, defina o que é paisagem, às vezes desconfigura um pouco, mas dá para vocês entenderem, né? Se por acaso aparecer desconfigurado um pouco ainda de vocês, é só seguir o raciocínio na linha. Defina o que é paisagem, né? Assinale a opção correta, ou seja, em uma dessas opções está a definição do que é paisagem. Só uma está correta, ou existe a mais correta sobre a definição de paisagem, né? Então essa questão ela também foi resolvida no grupo de WhatsApp pela aluna. Vocês podem conferir, né? Mais uma questão de aluno. Dessa vez a aluna Lígia Félix de Lima, do primeiro K, da Adalto Bezerra de Barbalha, da noite, né? Então ela fez como podemos caracterizar, definir um clima. Como podemos caracterizar, né, fazer a definição de um clima? Assinale a alternativa correta. Logicamente, 4 itens, um deles é o mais correto, que vai caracterizar como a gente pode definir um clima. Então vocês vão julgar esses itens, né? E aí você tem a metade da prova. Metade da prova feita por questões de alunos. Na segunda metade da prova, próxima sessão, a gente tem aí evolução das paisagens e as mudanças. A dona da galinha aqui. E as mudanças climáticas. Evolução do planeta. Deixa eu sair um pouquinho para não ficar. Eu tô no terreiro de mamãe. Então veja qual é a próxima questão. Aí já é das minhas explicações, né? Vejam que está dizendo que está na 18ª semana. A partir da 18ª semana. Caminhando e explicando para vocês aqui. Qual a diferença entre paisagem natural e paisagem cultural? Selecione a imagem que apresenta apenas elementos naturais da paisagem. Ou seja, vocês vão selecionar aquela
aquela imagem que apresenta apenas aspectos, né, ou elementos naturais. Veja que ali é um casarão, né, com uma grama, né, e tal. Esse outro aí é a imagem do Cristo Redentor, do Rio de Janeiro, ali toda aquela área urbana e turística, né? Essa daqui parece a imagem ali eu acredito, da Pedra da Galinha Choca, né? Veja que essa imagem ela não tem construções, não tem urbanização, é apenas um vamos dizer assim, elementos que constituem essa paisagem, vamos dizer assim, as pedras, a vegetação típica, né? Veja essa daqui, que tem elementos, tem como se fosse uma construção ali, coberta de grama, de um musgo, um capim, alguma coisa, mas tem uma chaminé, tem aqui do lado, tem como se fosse um calçamento, como se fosse uma construção em pedra, né, feita pelo trabalho do homem também. Então aí vocês vão julgar qual desses itens apresenta só elementos naturais. Muito fácil essa questão. A próxima questão diz assim: porque o aumento da temperatura global, alterado pelas ações antrópicas, que são as ações humanas, influencia tanto o clima nos diversos espaços geográficos, né? Sobre as alternativas a seguir, marque a que não está de acordo com a questão, ou seja, a incorreta, né? Então a gente diz que a temperatura, o aumento da temperatura, influencia o clima globalmente, influencia as mudanças climáticas. Então, por isso que a gente fala em efeito estufa, no superaquecimento global e tal, e tudo isso influencia o clima, né? Então você vai julgar qual desses itens está mais correto em relação a essa questão, né? Em relação à temperatura ser um elemento que influencia diretamente o clima, tá bom? Então, dos 4 itens, você vai julgar o que mais está em relação a essa questão. Por último, né, a última questão, a extinção dos dinossauros tornou possível a ampliação de espécies de mamíferos surgidos há cerca de 63 milhões de anos, os primeiros mamíferos placentários. Sobre os mamíferos placentários, o que são eles e o que têm em comum com as espécies humanas no processo de evolução? Assinale a incorreta. Então você vai assinalar apenas a incorreta, né? A partir daí, ou seja, essa cobra com esses ovos é um mamífero placentário? Os placentários, do latim científico placenta, constitui uma infraclasse de animais mamíferos, as fêmeas, tal. Aí tem um restante dessa questão para frente, né? As fêmeas possuem os mamilos para amamentar as crias, e todo o desenvolvimento das crias se passa no interior do útero, né? Tá dando aí explicações sobre como é feito, né? Esse desenvolvimento no interior do útero, né? Aqui você tem como se fosse um bezerro mamando, né? Opção 1, um bezerro mamando, né? Tinha lá na opção 3. E aqui você tem a gestação de uma mulher. Então, veja que está perguntando qual a incorreta. Então, você vai julgar o item pela incorreta, né? Pela incorreta, dizer qual delas é incorreta. Aqui, continuando, dessa questão ali é muito fácil, você vai ver qual daqueles itens não é placentário, não é mamífero placentário. Então, tem muito fácil. Continuando aqui, o que é que vocês iriam ver aqui? Vão ver.
aquisição de conhecimentos e participação do aluno, autoavaliação. São aquelas, sempre eu coloco nas minhas provas, né? Como que mais você interagiu durante o bimestre com o professor, né? Se estudou, se pesquisou na internet, se usou mais o grupo de WhatsApp, o Meet, então você vai colocar de acordo com o que você acha de você, né? E tem uma pergunta que você vai colocar a sua nota. Qual a nota que você merece pela interação que você fez? Por exemplo, você participou de tudo durante o bimestre, das aulas do Meet, fez as pesquisas, fez a devolutiva das atividades, então sua nota deve ser uma nota boa, né? Você não participou de nada, não conseguiu participar de nada, então por que você vai ter uma nota boa se você não interagiu de maneira nenhuma, não participou de nada? Então sejam sinceros, né? Coloquem mais ou menos a nota que vocês acham que mereceriam. E aqui a avaliação do professor, no meu caso, né? Então vocês vão... São 3 perguntinhas que são feitas também aqui. No final vocês vão me dar uma nota pelo meu trabalho, pelo que eu desenvolvi durante o bimestre. Tá certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente fala, por exemplo, na questão de tempo, tempo é uma coisa muito subjetiva, né? Hoje em dia, no ensino remoto, mostra muito mais pra gente ainda. O tempo é uma coisa que ele existe, mas ela é muito subjetiva. Cada um usa o tempo de uma maneira, de uma forma, né? E, por exemplo, as aulas presenciais pelo Meet, elas são importantes? São. Mas existem outras maneiras da gente aprender também, né? As aulas é importante que às vezes as aulas voltem presencial na escola? Sim, mas é importante a gente saber que não é a única forma de aprender, que existem várias formas de aprender, que o tempo pode ser utilizado de maneiras mais eficientes, tanto por alunos quanto por professores, tá certo? Então um abraço para vocês, tudo de bom. Deixa eu tirar da tela agora.